Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos vocês e as suas respectivas famílias estejam bem. Eu vou dar sequência aqui ao nosso curso de Sociologia. Estamos ainda na Sociologia Clássica, com os cânones, as grandes referências da Sociologia, do início dessa Sociologia, e hoje a gente vai fazer o início do fim, digamos assim, né? Porque a gente vai ver o socialismo científico com o Marx e o Engels, tá? Vocês estão vendo aqui essas duas figuras importantes dentro da sociologia, e a gente termina com o anarquismo, com Proudhon e Bakunin, ali na aula 9, tá? Deixei para falar por último deles, porque existem semelhanças e ao mesmo tempo muitas diferenças entre os socialistas científicos e os anarquistas. Bom, olhando para esses últimos clássicos, a gente pode fazer uma comparação entre eles, e aí, caso você tenha se identificado, você pode utilizar o pensamento desses autores dentro das suas redações. Beleza? Então vejamos, que época é essa? Tá, é praticamente a mesma época que a gente viu em relação a Durkheim, a Comte, a Weber, só que eu queria colocar aqui um ingredientezinho a mais. Nós estamos aqui no século XIX, eu coloquei Alemanha entre aspas, porque esse é um período de unificação da Alemanha, né? A sociologia de Marx e Weber, o pensamento desses dois autores, ele vai passar pela época da unificação da Alemanha, conduzida pela Prússia, que eu acho que vocês recordam disso da parte da história. Tem um aspecto aqui que é muito importante, que você já sabe, que é o desenvolvimento da ciência, porque esse socialismo vai ser chamado de científico, tá? A gente vai precisar ver isso com cuidado já já. E na época que Marx e Engels estão desenvolvendo esse novo tipo de socialismo, nós temos muitas ideologias que estão rolando ali pela Europa, né? Eu vou dar destaque para o nacionalismo, porque esse nacionalismo vai ser muito importante para as unificações tardias de Itália e de Alemanha, e as ideias liberais também têm muita força ali dentro da Europa, principalmente pelo Adam Smith na parte da economia e também do John Locke na parte da política. Tudo isso derivado de um denominador em comum, que é o denominador iluminismo. Bom, primeiro ponto, Marx e Engels serão chamados de socialistas científicos, porque ele é um socialismo que está dentro daquela ideia pressuposta pelo início da ciência social, lá no Comte. Porque ele tem uma metodologia, ele vai estabelecer conceitos próprios e ele vai tratar os temas da sociedade como objetos de estudo. Tá? Então quer dizer que método, conceito, objeto de estudo classificam essa teoria com um aspecto científico dentro da ideia da ciência social. Tá? Agora, a gente tem que ficar ligado porque a ideia de um socialismo científico ele está muito em oposição a um outro tipo de socialismo que vai ser chamado de utópico. Tá? Inclusive já foi questão de Well, colocava assim, né? Marx classificou Saint-Simon, Robert Owen e Charles Fourier de A, socialistas científicos, B, cristãos, C, utópicos, D, anarquistas, e socialistas rústicos, tá? Por exemplo. Então, existiam vários adjetivos para esses socialistas e, naturalmente, a resposta era utópico. Então, veja que interessante. Esse socialismo marxista, engelista, vai receber o nome de científico para que ele possa ser separado dos outros tipos de socialismos. Tá? Socialismos que simplesmente pensaram em uma sociedade mais igualitária foram classificados ao longo do tempo de maneiras diferentes. Então, por exemplo, foi o Marx que cunhou esse termo utópico. Por quê? Veja, o Saint-Simon acreditava na ciência, ele era um cara que tinha um posicionamento bem cientificista e ele elaborou uma sociedade harmônica de conciliação de classes, tá? Em que os senhores, os burgueses, eles tratariam melhor dos seus funcionários, dariam melhores salários. Tá? O Owen pensou numa sociedade fabril, na repartição de lucros entre trabalhadores,
por meio de cooperativas, de comunidades fabril. Tá? O Führer falava na criação de falancérios, tá? Locais onde nós teríamos a riqueza dividida entre os membros. Quer dizer que esses caras, vejam bem, na visão do Marx, eles projetaram sociedades que seriam socialistas, numa ideia de sociedades mais igualitárias. Porém, na visão marxista, nenhum deles estava pensando na mudança da estrutura econômica da sociedade, que é uma estrutura naturalmente desigual e capitalista. Então, fringindo os ovos aqui, quer dizer que de maneira bem precisa e ao mesmo tempo sintética, vamos dizer que na visão marxista, pensar numa sociedade mais justa dentro de uma estrutura econômica capitalista configuraria uma utopia. Lembrando no grego, utópico, utopia, é não lugar, lugar que não existe. Essas pessoas estariam romantizando situações que na prática jamais seriam alcançadas. É por isso que o Marx vai elaborar um socialismo que é científico, quer dizer, que é um estudo metodológico, conceitual, tá? Que trata elementos da sociedade, da história, de maneira objetiva, de maneira naturalmente científica, para mostrar todo o pensamento marxista e enguelista e, por fim, projetar a sua superação. Então, o socialismo de Marx e Engels não é um socialismo de eu acho, eu romantismo, eu crio uma utopia. É um socialismo que tem bases científicas. Sempre que a gente fala dessa noção do socialismo científico, entra aquele debate de esquerda versus direita. Isso aqui foi um tema de uma questão da Unicamp há uns 5, 6 anos atrás, e quando a gente fala sempre na noção de direita e de esquerda, a origem não é marxista e enguelista, tá? A origem disso aqui é na Revolução Francesa. Eu acho que vocês devem recordar-se desse ponto, que a direita, né, imagina que nós se coloque aqui dentro do parlamento, para você ver onde que as pessoas estavam. À direita, os girondinos, e à esquerda, os jacobinos. A Gironda, tendo um pensamento mais burguês, de defesa dos interesses econômicos, naquele momento, liberais, tá? Enquanto a esquerda, numa defesa de uma pequena, média burguesia, mas, acima de tudo, de aspectos mais sociais, voltados ao povão, olhando principalmente o aspecto dos sans-culottes, dos operários das cidades. Tá, então, aquele que defendia um aspecto mais social estava sentado à esquerda, aquele que pensava num aspecto mais capitalista do desenvolvimento econômico se sentava à direita. Quando a gente tem o desenvolvimento do marxismo, enguelismo, a gente vai ver que essas posições de esquerda, elas serão incorporadas às pautas socialistas. Só que eu já queria deixar bem evidente para vocês que falar disso hoje é meio que insano, porque existem muitas derivações da esquerda, assim como existem muitas derivações da direita. Tá? Eu poderia dizer que aqui nesse aspecto da esquerda, eu estou marcando até pela cor vermelha, a gente teria um ambiente que seria marcado acima de tudo pelo quê? Pelo intervencionismo do Estado, pela grande presença do Estado na economia, pela defesa de direitos, pelos direitos coletivos, tá? De uma sociedade mais igualitária e da regulamentação econômica feita pelo Estado. Quer dizer que o mercado, a livre iniciativa, ela vai ser regulamentada pelo Estado. Esse é um ponto muito importante. Enquanto à direita, nós teríamos um incentivo ao livre mercado, um Estado mínimo, menos intervencionista, a defesa dos direitos individuais e a defesa da propriedade privada. Veja que isso é só uma ideia básica, beleza?